Você que está entrando agora, Gálatas capítulo 3, verso 2 a 4. Ele diz assim: gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Verso 3. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? 4. Será que foi inútil sofrerem tantas coisas, se é que isso foi inútil? São esses 3 versículos com essas 3 perguntas, né? Feche seus olhos, você que pode. Senhor, aqui estamos diante da Tua presença. Cremos, ó Pai, que a Tua palavra, ela nunca volta vazia. Cremos que no entendimento maior de tudo aquilo que temos buscado em Ti, a Sua palavra é o nosso norte, a Sua palavra, Deus, é o que deve nos orientar. Por isso, nos dê ouvidos sensíveis a ouvir a Sua voz, nos faz compreender, ó Pai, que a Tua palavra, ela precisa fazer morada dentro de nós. E talvez há alguém hoje, Pai, que esteja com o coração precisando exatamente ouvir o que eu vou falar, exatamente o que o Teu Espírito Santo vai me usar a falar. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa ir de encontro agora, desde já, a cada coração, a cada um que precisa receber de Ti uma direção, uma palavra, ó Deus, uma palavra que traga uma explicação, mas que traga também um arrependimento, um fortalecimento, Pai. Nós apresentamos diante de Ti, nos assentamos aos Seus pés e pedimos, fala ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Queridos, esse texto parece um texto assim um pouco impulsivo, né? É um texto onde Paulo escreve à igreja, aos Gálatas, a igreja que estava na Galácia. E o interessante é que ele escreve para um grupo de judeus convertidos ao cristianismo, que eles voltavam, apesar de ter conhecido a liberdade que Cristo os tinha libertados, apesar de eles saberem disso, eles estavam ainda, né, ou melhor, voltando a cultuar algumas, podemos dizer assim, rituais da antiga lei. Então, apesar de Cristo os terem chamado para a libertação, os terem chamado para viver o novo, eles estavam voltando às práticas antigas. E é importante, né, você que gosta, você que é um bom leitor da Bíblia, você, antes de ler aquele livro, antes de ler, né, um conteúdo bíblico, você entender, né, o contexto daquela época, pelo menos você dá uma olhada na introdução daquele livro, a introdução do que aquele livro está querendo dizer. É importante para você compreender, né, a história, por que Paulo escreveu daquele jeito, por que ele fez uma pergunta, né, dessa tão puxada, podemos dizer assim. Observa que Paulo estava tentando corrigir alguns problemas crônicos daquela cidade, porque eles estavam colocando um jugo pesado. Eles estavam meio que misturando as coisas. O cristianismo veio para trazer uma liberdade. Apesar de eles já terem conhecido essa liberdade, né, aquele povo daquela região estavam colocando julgos pesados para que as pessoas se convertessem. Então havia ali uma mistura de credo. O livro de Gálatas, ele contém praticamente uma das primeiras explicações escritas da doutrina, chamada doutrina da justificação. O que é isso? Trocando miúdos. É a doutrina que, segundo o qual não somos justificados pelos rituais da lei de Moisés, mas sim pelo sacrifício de Cristo. Então, ou seja, o povo estava achando, né, dessa cidade, de que eles precisariam ser justificados, se justificarem diante dos pecados que eles cometiam.
Paulo ele traz o ensino e ele mostra para o povo que não precisaria mais eles passarem pelos rituais que eles passavam. Porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já tinha morrido por eles. Você vai ler também no livro de Gálatas, onde, partindo desse mesmo entendimento, que o povo estava em luta em relação à sua carne, em relação ao seu espírito. Ora, eles tinham manifestações da carne, faziam aquilo que a carne queria, e ora, eles eram espirituais. Paulo veio no capítulo 5 de Gálatas e traz uma explicação e traz um confronto para um povo, assim como muitos de nós hoje, que vive assim, ora ele está dentro do materialismo, ora ele está dentro da carnalidade, e ora ele é uma pessoa espiritual. Paulo, ele traz essa palavra, ele traz esse norte, e ele vem rasgando mesmo com a palavra, falando sobre a luta entre a carne e entre o espírito. Que vocês não podem viver segundo a carne, mas tem que viver segundo o espírito. Paulo vem como uma palavra de correção para a igreja que estava naquela região. Não era porque eles não ouviam, mas olha só, observa comigo. O verso 2, capítulo 2, olha, capítulo 3, verso 2 que nós lemos. Observa só o que diz, capítulo 3, verso 2. Diz assim: gostaria de saber apenas uma coisa. Isso Paulo falando. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito Santo? Ele está fazendo uma indagação para uma igreja. Ele está fazendo uma indagação para o povo. Ele está perguntando, vem cá, foi por causa da lei que vocês receberam o Espírito Santo? Foi por causa da religiosidade que vocês receberam o Espírito Santo? E ele complementa o versículo com a pergunta, ou foi pela fé naquilo que vocês ouviram? Então ele bota o povo em xeque e faz a pergunta que hoje talvez fosse uma pergunta muito atual para mim e para você. É a sua religiosidade? São simplesmente as suas orações? São simplesmente o seu rito, de chamar a Deus, de pedir a Deus? É simplesmente isso? É simplesmente dessa forma que vocês receberam o Espírito Santo? Ou é pela fé naquilo que vocês ouviram? Ou você recebe o Espírito Santo na fé daquilo que você tem ouvido? Então, essa é uma pergunta muito atual, muito para os dias de hoje. Você não recebe o Espírito Santo pela sua religiosidade, você não recebe o Espírito Santo pelos rituais que você faz. A Bíblia nos ensina aqui que você recebe o Espírito Santo pela fé. Ou seja, é fé naquilo que você ouve. Repete comigo, fé naquilo que eu estou ouvindo. Existe assim, uma palavra que instrui e existe uma palavra que transforma. Repete comigo assim, palavra que instrui. Palavra que transforma. A Bíblia nos ensina isso. Você pode ser uma pessoa, que seja muito religiosa. E você pode conhecer muito da palavra de Deus. Você pode conhecer versículos de cor. Você pode ler e conhecer a Bíblia de ponta a ponta. Mas observe que a palavra que instrui, ela precisa entrar dentro de você e não simplesmente te dar uma informação. Ela precisa trazer uma transformação. Então repete comigo, não é só uma informação. É uma transformação. O que vai diferenciar uma da outra? Uma informação
com uma transformação. O que vai mudar isso? O que vai diferenciar uma da outra? É a fé e a presença do Espírito Santo de Deus. Você pode ler, você pode buscar em Deus uma palavra, você pode pedir a Deus para Deus te dar uma palavra, mas aquela palavra pode ser uma palavra mera e simplesmente uma instrução, ou seja, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro, eu tenho que fazer aquilo outro, eu tenho que agir desse jeito, eu tenho que ser um crente dessa forma, né? Eu tenho que acordar 3 horas da manhã para orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que orar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Ótimo, glória a Deus. Mas você precisa fazer para que a palavra de Deus tenha uma ação eficaz na sua vida, você precisa permitir que a fé e o Espírito Santo de Deus tome o seu ser. Senão você vira um mero religioso, como era o povo lá de Roma, ou melhor, de Gálatas. Um povo meramente religioso, não se deixava ser conduzido pelo Espírito Santo. Ou seja, você precisa ter fé para ouvir a palavra e permitir que o Espírito Santo transforme o seu interior. Não é só ouvir, não é só vir para a igreja, sentar aqui, não é só abrir aí um atalho que foi enviado para você assistir o culto, não é simplesmente só isso. Para que você ouça Deus, é necessário que você permita que o que você está ouvindo transforme o seu interior, mude você por dentro. Essa é a maior indagação de Paulo, onde uma igreja estava crescendo numa cidade grande e o povo vivia uma mera situação de instrução, não se deixava ser transformado por dentro pelo Espírito Santo de Deus. O que muitos vivem hoje é o esfriamento da fé e um ignorar daquilo que o Espírito Santo quer fazer em você e através de você. Muitos vivem isso. Eu sei, eu compreendo, está aqui na Bíblia, eu sei que é desse jeito, mas aquela palavra é a mera instrução, ela não entra dentro de você, ela não transforma o seu interior e te impulsiona a viver aquilo que você acabou de aprender na Bíblia. Você até ouve a palavra, mas ela não funciona dentro de você. Ou melhor, ela funciona como uma filosofia. Ela funciona como uma história. Né? Se eu perguntar para você hoje, me conta uma história de um personagem bíblico. Talvez você saiba a história de alguém de cós salteado, do começo ao fim. Fulano fez isso, passou por isso, tal. Ok, é uma história. Agora, o que é a história desse homem na Bíblia, dessa mulher na Bíblia? O que o Espírito Santo fala com você através dessa história? O que você entende? Deus sempre falará com você, presta bem atenção nisso. Deus sempre falará com você e te dará a oportunidade de crescer em qualquer área da sua vida. Qual é a área da sua vida hoje que você precisa crescer? Qual é a área da sua vida hoje que precisa de entendimento, de direção? Qual é a área da sua vida que está perdida? Qual é a área da sua vida que você precisa que Deus interaja, que Ele venha, Ele tome, né, a direção e te conduza por aquela área que talvez você esteja perdida, sem direção, sem noção, sem entendimento? E eu quero te dar hoje 3 ações, posso dizer assim, que liberam a fé e o Espírito Santo de Deus na sua vida. Vou repetir, 3 ações que liberam a fé e liberam a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Pastor, mas eu já tenho fé, eu já tenho o Espírito Santo. Amém, glória a Deus. Então continue aprendendo aqui, continue lendo aqui, continue acompanhando aqui, que essa palavra vai trazer para você edificação. Ela não vai te exortar.
3 ações que liberam a fé e o Espírito Santo na sua vida. Primeira, Romanos 10, 17, fala assim, ó. Você já deve conhecer um pouco da Bíblia. Vou pedir para projetar aqui, Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Para você que talvez precise de fé, observe o que diz esse versículo. Está aqui projetado. Consequentemente, a fé vem por onde? Pode colar aqui. A fé vem por onde? A fé vem pelo ouvir. Fala comigo, a fé vem pelo ouvir. Então observa que você pensa assim, ah não, eu vou trabalhar minha fé, ah não, eu vou exercitar minha fé, ah não, eu vou pedir a Deus mais fé, ah não, eu vou passar a acreditar agora. A Bíblia está te ensinando que isso aqui é uma instrução. A Bíblia está te ensinando que você, para ter fé, você precisa o quê? Pode completar quem está aqui. Ouvir. Então repete comigo. Para aumentar a minha fé, eu preciso ouvir. E ouvir o quê? O que está dizendo ali? Ouvir o quê? A fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, olha uma ação atrás de uma outra ação, né? Falamos sobre ação e reação semana passada, né? Então, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Cristo. Então, é a palavra de Cristo. O que Ele deixou para nós é que vai trabalhar a nossa fé. Lá no livro de Marcos, capítulo 43, ou melhor, Marcos, capítulo 4, versículo 3. Abre aí para a gente, por favor. Marcos 4, capítulo 3, olha o que ele vem nos ensinar. Marcos 4, 3. Pode anotar aí ou abrir sua Bíblia. Se você está em casa, dá uma olhada aí. Diz assim, você já deve ter ouvido esse versículo, né? Já deve ter ouvido essa história do semeador, né? Ele saiu a semear e deixou uma no terreno, pedregoso, deixou outra. Você lembra dessa história, não lembra? Todo mundo acha que você de casa deve lembrar dessa história. Mas olha, não sei se você se atentou para isso, mas olha como é que começa o versículo. Como é que começa ali? Você imagina, é porque lendo assim, não tem emoção. Mas você imagina Jesus com a multidão falando para o povo assim, ei, ouçam, para tudo que vocês estão fazendo e ouçam. Está vendo a importância de ouvir? Ouvir, você quer aumentar sua fé, e a fé vem pelo... E ouvir o quê? Aqui ele está falando, e sabe o que Jesus está falando aqui? Ouçam. Você acha que isso é importante? Vamos mais à frente. Ouvir. Como nós gostamos de falar. Não é? Como nós gostamos de falar. Mas como é difícil ouvir. Praticamente em todos os sermões, você vai ver episódios em que Jesus ele estava falando e tinha alguém ouvindo. Para pensar. Talvez você seja aquele que hoje precise dessa primeira ação, que é ouvir. Então fala assim, eu preciso ouvir. A primeira ação, então, eu quero falar para você é essa. A primeira ação que vai liberar a fé e o Espírito Santo na sua vida é você aprender a ouvir. E ouvir o quê? Ouvir o jornal? Ouvir o quê? A palavra de Cristo. Segundo, guardar. Fala comigo, ouvir e guardar. 1 João,
capítulo 2. 1 João, capítulo 2, verso 4. 1 João 2, 4. Vai nos explicar isso. Diz assim: aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os meus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Verso 5. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Fala para o seu irmão, existe uma forma de saber se Deus está comigo. Já parou para pensar nisso? Ah, mas ele é onisciente, pastor. Final do versículo fala assim, ó. Volta aí, por favor. Final do versículo. Capítulo 1 João 2, 5. Olha o finalzinho, diz assim, ó. Desta forma, sabemos que estamos nele. Quem estamos? Quem estamos? Pai, Filho e Espírito Santo. Representado no Espírito Santo. E o Espírito Santo na sua vida é Deus na sua vida, é Jesus na sua vida. Então, quando ele fala aqui, dessa forma sabemos que estamos nele. Como saber se Jesus está nele? Está escrito lá em cima, se alguém obedece a sua palavra. Fala para o seu irmão assim, você precisa ouvir. Fala o que fosse, você precisa ouvir e guardar. Baseado nesse versículo, é fácil identificarmos se o Espírito Santo está ou não com uma pessoa. É saber se ela tem guardado a palavra de Deus. Em Lucas capítulo 11, olha só, Lucas capítulo 11, verso 28, projeta aí também, irmão, vai, senta o cajado aí. Lucas 11, 28, olha o que esse texto também nos ensina. Ele respondeu, antes, felizes são aqueles que fazem o quê? Ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. É interessante porque a minha versão aqui ela fala assim, ele porém respondeu, antes bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Então, eu não simplesmente, para que eu exerça, resumindo assim, até esse ponto aqui, sumariano para você entender, a fé, ela vem pelo, completo para mim, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. E para que eu seja uma pessoa que seja reconhecida em ter a palavra de Deus, eu preciso fazer o que com a palavra de Deus? Guardar dentro de mim. O versículo diz, ele respondeu, antes bem-aventurado são os que ouvem a palavra e a guardam. Não é só ouvir a palavra, é guardar a palavra. Então vamos lá, primeiro ouvir, segundo, guardar. Terceira ação, para que você gere fé e a ação do Espírito Santo dentro de você. Tiago 1, 22. Tiago 1, 22. Projeta aí, irmão. Tiago 1, 22. Olha o que diz esse versículo. Sejam, completo, lê para mim. Sejam da palavra e não apenas. Qual seria a terceira ação? A primeira é ouvir. A segunda é guardar. Baseado nesse versículo, qual seria a terceira ação? Lê ali. Qual seria? Pode falar. Praticar. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvindo, porque quem faz isso está enganando a quem? A si mesmo. Você entendeu bem isso? Você precisa ouvir a palavra e depois tem que guardar a palavra dentro de você e depois você precisa praticar a palavra. Como tem gente que está se enganando, que ouve a palavra, mas não a guarda dentro de si e para praticar, muito menos. A fé
e a ação do Espírito Santo se completa na sua vida quando você tem essas três ações integradas, funcionando dentro de você. Eu preciso ouvir. E não é para ouvir qualquer coisa. É para ouvir o quê? Palavra de Cristo. E depois, tem que fazer o quê? Você leu. Tem que fazer o quê? Guardar. E depois tem que fazer o quê? Praticar. Sabe qual é o maior ponto vamos dizer assim, o maior ponto de ebulição hoje, dentro do Evangelho, é que muitos ouvem, muitos guardam, mas não praticam. Está escrito aqui. Ó. Se você ouve, se você guarda, mas olha nos meus olhos, se você não pratica, o que está acontecendo com você? Não, fala com força. O que está acontecendo com você? Está se enganando. Você entendeu? Eu quero ter o Espírito Santo, eu quero viver pelos olhos da fé, está aqui a chave. Eu preciso ouvir, eu preciso guardar e eu preciso praticar. Nossa, como é fácil ouvir, pastor, é só sentar e ouvir. Amém. Como é fácil guardar, já sei, guardei a palavra do meu coração para não pecar contra ti. Amém. Agora, e a terceira parte que é praticar? Será que é importante ouvir? O que você acha? É importante ouvir, sim ou não? Eu vou fazer agora uma coisa. São muitos versículos. Vou pedir para uma pessoa que lê para mim. Ela vai ser para esses versículos. Todos esses textos, ela vai ler lá o título, e ela vai ler devagar. E vamos ver se realmente é importante ouvir. Ou eu não preciso ouvir. Porque tem crente que é assim, né? Não, pastor, eu já sei, não preciso ouvir. Eu já entendo, não preciso ouvir. Eu já conheci, não preciso ouvir. Olha esses versículos, aliás, ouça esses versículos, e depois eu vou voltar concluindo. Pode ler, irmão. Apocalipse 2:7. Lê só o título antes. João escreveu no livro de Apocalipse. Vai, agora senta o cajado aí. Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Quem tem ouvidos faz o quê? Ouça. Continua. Apocalipse 2:11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Apocalipse 2:17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito o nome novo, a qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Apocalipse 2:29. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3:6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3:13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3:22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Só até aí por enquanto. Será que seria importante João ter colocado nesses versículos todos? Existem outros, né? A gente resumiu. Falando isso, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Será que tem importância? O que você acha? Você acha que tem importância isso? Você acha que, né, o grande discípulo que andou ali ao lado de Jesus, ao escrever Apocalipse, ao descrever, ele foi dizendo às igrejas, no capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipse, ele está falando às igrejas da Ásia, as igrejas
que depois desdobrariam para que o evangelho crescesse. Ele foi falando para eles: quem tem ouvidos, ouça, quem tem ouvidos, ouça, quem tem ouvidos, ouça, quem tem ouvidos, ouça, quem tem ouvidos, ouça. Por que João falou tanto disso? Agora, Jesus falou nos evangelhos também. Vamos ver? Senta o cajado aí, irmão. Agora é Jesus nos evangelhos, tá? Vai. Mateus 11:15. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 13:9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 13:43. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Marcos 4:9. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Lucas 8:8. Outra, afinal caiu em boa terra, cresceu, produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Lucas 4:35. Nem presta para a terra, nem mesmo para montouro. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Por que Jesus enfatizou tanto isso? Resumimos também, existem mais versículos. Por que João enfatizou tanto isso? Por que Jesus enfatizou tanto isso? Dizendo: quem tem ouvidos, ouça, quem tem ouvidos, ouça, quem tem ouvidos, ouça, quem tem ouvidos, ouça. Por que ele enfatizou tanto isso? A maior ação, presta bem atenção nisso, é o fechamento dessa palavra. A maior ação que o inimigo quer fazer é impedir você de ouvir. Se você não ouvir, olha isso aqui. Aliás, só para lembrar rapidinho, não sei se você em casa está acompanhando bem, quais são as 3 ações mesmo? Ouvir, depois o quê? E depois o quê? Então vamos falar com força, vamos lá. Isso, bom, deu um ensaio legal. Agora vamos falar alto para o povo ouvir lá de casa, via microfone assim, ó. Vamos lá. Quais são as 3 ações? Ouvir, guardar, praticar. Você entende que se você não ouvir, você não guarda? Se você não guardar, você não pratica? É só não ouvir. Você entendeu o que o diabo quer fazer? O diabo não quer que você ouça. Porque se você não ouvir, você não vai ter o que guardar. Se você não guardar, você não vai ter o que praticar. Ah, meu irmão, se você soubesse disso. Cuidado com o sentimento que você tem de não querer ouvir. Sabe aquela vontade que você tem? Ah, não quero ouvir nada. Né? Sabe aquela vontade que você tem de não vir no discipulado? Sabe aquela vontade que você tem? Ah, não quero ouvir o pastor não. Não. Isso vem muitas das vezes de uma carne. Isso vem muitas das vezes de uma ação maligna, de algo entranhado na nossa natureza pecaminosa, que quer impedir você, sabe de quê? De ouvir. Porque se o diabo te impede de ouvir, você não precisa guardar. E se você não guarda, você não precisa o quê? Praticar. Ah, então se eu não quero praticar, eu vou me esconder porque eu não quero ouvir. Você entendeu? Entendeu porque tanto Jesus falou, quem tem ouvidos ouça? Você entende que tanto João falou, quem tem ouvidos ouça? Por quê? Porque muitos não querem ouvir. Agora me ajudem, não querem ouvir o quê? Não querem ouvir o quê? A fé vem pelo... Como é que é o tema ali? Os olhos da fé, né? A fé vem pelo... Ouvir o quê? Não, pastor, é ouvir só música. Porque Jesus só escreveu música?
né? Não, é ouvir só louvor. Porque Jesus pode usar o louvor para falar com você. Mas não é só o louvor. O texto diz que a fé vem pelo... E ouvir o quê? Palavra. A palavra, irmão. Não troque o louvor por palavra. Ah, mas tem tanto louvor bonitinho, pastor, que fala da palavra. Amém, mas isso não pode te abastecer. Somente. Você precisa ter comprometimento com a palavra. Mas, ó, presta atenção. O diabo não quer que você ouça. Ele quer que você ouça, sabe o quê? Um monte de música que tem por aí. Ouça amigo, ouça colega de trabalho, né? Ouça pessoas do seu ciclo de amizade. O diabo quer que você, né, que você passe a ouvir todo mundo. Mas ouvir a palavra de Deus? Não, não, não. Ouvir a palavra de Deus não. Por quê? Porque se ouvir a palavra de Deus, você vai ter que mudar por dentro. Porque quando a palavra entra de você, quando a palavra de Deus entra dentro de você, ele transforma você. E eu não quero que você se transforme. Então, não, eu vou fazer o possível, diz o diabo, para te impedir de ouvir a palavra de Deus. Porque se você chegar perto de Deus, se o Espírito Santo, você imagina Jesus passando. E lá estava um homem cego. Lá na saída de Jericó. E ele, não, lógico, né? Não enxergava. Mas ele ouviu que por ali estava passando quem? Jesus. E naquele momento, quando ele chama Jesus, que Jesus vai de encontro a ele, Jesus pergunta para ele, né? O que você está precisando? Ah, eu sou cego, né? Eu preciso ficar curado. Ele ouviu a voz de Deus. Jesus entrou dentro dele. Ele guardou a palavra de Deus. O milagre aconteceu. Se você quer que o milagre aconteça na sua vida, se você quer aumentar a sua fé, se você quiser aumentar o teu nível de fé, se você quiser permitir que o Espírito Santo use você, pratique. Guarde e ouça a palavra de Deus. Amém? Te convido agora a você ficar em pé. Coloca a mão no seu coração. Você que está em casa, você que está nos assistindo, você pode, e tiver como, você pode também fazer essa oração. Feche seus olhos. Repita após mim assim: Senhor Deus, eu reconheço hoje que muitas das vezes eu não tenho atendido a sua voz. Perdoa a minha negligência. Me faz estar sensível à voz do teu Espírito Santo, que habita em mim. Eu repreendo, rejeito e renuncio a toda voz que quer falar mais alto dentro de mim do que o teu Espírito Santo. Eu submeto a minha carne, a minha alma, o meu espírito, e te dou liberdade agora para entrar na minha vida, para entrar na minha casa, na minha empresa, nos meus negócios, na minha saúde, no meu interior, e mudar tudo que em mim te impede de te ouvir, de guardar e de praticar a sua palavra. Reconheço os meus pecados e eu te recebo hoje como o Senhor e Salvador da minha vida, porque eu ouvi a sua voz. Em nome de Jesus. Amém.